Olá pessoal, tudo bom? Então, nas últimas aulas a gente vem falando sobre equilíbrio de fases. Na primeira aula a gente falou do capítulo 6 do nosso livro-texto, que é o Smith-Vaness, certo? Um pedaço do capítulo 6, que tratava de tabelas termodinâmicas, que são bem importantes, né? E também dava alguns fundamentos principais ali dessa parte de equilíbrio. Na sequência nós falamos sobre o grosso da matéria, que era o capítulo 11, então, das condições para que ocorra o equilíbrio de fases, certo? Foi uma aula que a gente pôde falar sobre os coeficientes de fugacidade, o coeficiente de atividade e diversas equações que tratam do equilíbrio de fases em líquidos e gases. Algumas deduções interessantes, também alguns bons exemplos vocês podem encontrar no livro, seja no Smith-Vaness ou no próprio Koretsky, que também é um livro de termodinâmica para engenharia química, que é bem interessante. E hoje a gente vai tratar especificamente de algumas aplicações dessa parte da matéria, que são as aplicações em operações unitárias, certo? Então a gente vai falar do equilíbrio de fases aplicado para as operações da indústria química, certo? Claro que é uma parte inicial de aplicações, visto que lá nas disciplinas de operações unitárias vocês terão isso de fato aplicado para projetos de engenharia. Em especial, nós vamos falar do equilíbrio entre líquido e vapor. E nós sabemos que para o equilíbrio líquido-vapor, essa é a equação de equilíbrio, né? O coeficiente de fugacidade, a fração molar do componente na fase vapor e a pressão da fase vapor tem que se igualar com o coeficiente de atividade, a fração molar da parte líquida, né? A fração molar na fase líquida, perdão, e a pressão de saturação, isso aqui para baixas pressões, né? Mas é utilizado, tá? Num primeiro momento, então, a nossa conversa vai tratar da lei de Raoult. Bom, basicamente a lei de Raoult, ela é utilizada quando na fase vapor nós temos gás ideal e na fase líquida uma solução ideal. Portanto, se trata de um gás ideal, eu estou falando de uma baixa pressão, certo? E se está falando de solução ideal, para ser uma solução ideal, a gente tem duas possibilidades, né? Ou as espécies químicas são semelhantes, por exemplo, etanol e propanol, ou benzeno e tolueno, certo? Então é uma mistura de líquidos que são quimicamente muito semelhantes, ou a gente tem uma diluição muito grande, né? A gente tem muito pouquinho soluto e muitão dissolvente, certo? Para esses casos, então, em que eu tenho um gás que pode ser considerado ideal e um líquido que pode ser considerado também uma solução ideal, o coeficiente de fugacidade vale 1 para o gás ideal e o coeficiente de atividade vale 1 para a solução ideal. Portanto, a gente chega na lei de Raoult, que é basicamente essa expressão. É a coisa mais simples, né? O modelo mais simples para o equilíbrio líquido-vapor, certo? Então, a fração molar na fase vapor, a pressão da fase vapor, a fração molar na fase líquida e a pressão de saturação da espécie I, né, na fase líquida, na forma pura. Lembrando, né, que esse YI, né, essa fração molar vezes a pressão total, é a pressão parcial, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é que a pressão parcial na fase vapor é igual à fração molar na fase líquida vezes a pressão de saturação. Ok? Então, essa é a lei de Raoult. Bom, para aplicar a lei de Raoult em operações unitárias, a gente vai utilizar justamente essa aplicação, né, essa equação, perdão, no cálculo do ponto de bolha e ponto de orvalho, certo? Isso é bastante importante lá nas destilações, por exemplo. Então, o que é o ponto de bolha? Basicamente, o ponto de bolha é quando eu tenho a primeira bolha, certo? Ou seja, eu tenho um líquido, e quando esse líquido ele começa a se transformar em vapor, quando surge a primeira bolha de vapor nele, a gente diz que é o ponto de bolha, certo? Quando começa a ter um equilíbrio entre o líquido e o vapor. E o ponto de orvalho é o contrário, eu tenho um vapor, quando surge a primeira gota, o primeiro orvalho, a gente diz que começa a ter esse equilíbrio entre aquele líquido e o vapor, certo? Então esse seria o ponto de orvalho. Bom, na fase vapor eu vou ter que a pressão total é a pressão 1 mais a pressão 2, né? Estou falando da espécie química 1 e 2, uma mistura binária. Poderia não ser, mas vamos adotar uma mistura binária para início de conversa. Então a pressão total
é a pressão do 1 mais a pressão do 2. A pressão parcial de um componente, conversamos agora há pouco, é a fração molar dele vezes a pressão de saturação, né? Essa fração molar na fase líquida, certo? Agora, como eu estou falando de uma mistura binária, a soma das frações molar tem que dar 1, né? 0,4 com 0,6, 20% com 80%, né? Tem que fechar 1. Então, eu vou trocar o x2 aqui, ó, por 1 menos x1, ok? E multiplicar, né? Ó, P2sat vezes 1, P2sat, P2sat vezes menos x1 P2sat. E agora colocar o x1 em evidência. Então, a pressão total vai ser o x1, em evidência, né? P1sat menos P2sat, ó, mais P2 de saturação. Percebam que eu estou dizendo que a relação entre a pressão e a fração molar do componente 1, eu poderia fazer a mesma coisa para o componente 2, ia ficar igual, né? E a fração molar do componente 1 é uma equação de reta, né? Ó, y igual a x mais b. Portanto, em um diagrama de pressão por fração molar, pessoal, a gente vai ter esse comportamento aqui. Vê se vocês conseguem ver isso aqui, ó. Essa reta aqui, ó, representa justamente a reta do ponto de bolha, certo? Que foi o que a gente determinou agora. Percebam que, se eu não tiver nada de x1, o x1 vale 0, o x1 vale 0, então quer dizer que eu tenho só o 2 puro. Se o x1 vale 0, vai zerar isso aqui, né? A pressão total é só a pressão do 2. Logicamente, o 2 está puro. Então, tu tem só o P2sat aqui, né? Esse primeiro ponto é a pressão de saturação do 2. Agora, se o x1 for 1, galera, se o x1 for 1, isso aqui, galera, vai se anular com isso aqui e eu vou ter só o P1sat, né? Se o x1 for 1, eu vou ter só a P1 de saturação. Ou seja, no x1 igual a 0, eu tenho 2 puro. No x1 igual a 1, eu tenho 1 puro, logicamente. Essa equação que liga os dois, ó, é a curva de P e x1. A curva de P e x1 é uma reta. Essa reta representa os pontos de bolha. Beleza? Se eu pegar esses pontos, pessoal, e achar o y correspondente deles, então eu acho o x, vou lá na equação de Raul e acho o y correspondente, eu vou encontrar os pontos de orvalho correspondentes. Certo? Opa, passei demais. Então tá aqui a reta dos pontos de bolha. Percebam que ela tem um comportamento de reta. Aqui os pontos de orvalho não é um comportamento de reta, certo? Agora observem que interessante, como funcionaria isso aqui. Esse diagrama ele é para acetonitrila com nitrometano. Então percebam que eu estou falando de dois compostos que são quimicamente muito parecidos, né? E a 75 graus. Isso aqui utilizando então esse equacionamento que a gente viu. Esse gráfico está disposto no livro. Bom, se eu partir aqui de um ponto A, eu só tenho líquido subresfriado, né? Então eu tenho líquido acima, perdão, da pressão nesse caso, né? Acima da pressão de saturação, ok? E aí quando a pressão vai diminuindo, em algum momento esse líquido alcança o ponto de bolha. Então forma-se a primeira bolha. Aí agora eu vou ter um equilíbrio dessa quantidade de líquido com essa quantidade correspondente aqui de vapor. Ó. Dessa curva eu tiro o x1, no caso. E dessa aqui eu vou tirar o y1. Então aqui está o líquido, aqui está o vapor. À medida que a pressão for descendo, ó, o líquido vai caminhando por aqui, o vapor vai caminhando por aqui. Ó. Certo, galera? Ó, o líquido aqui, ó, e o vapor aqui. Quando isso aqui representaria, no caso, o total do sistema. Aqui o líquido, aqui o vapor. Quando eu chegar aqui, galera, a gente agora está no ponto de orvalho. Eu estou aqui com a última gotinha, nesse caso, né? Como eu estou indo do líquido para o vapor, eu estou com a última gotinha. A partir desse momento, quando eu sair dessa região, agora eu tenho só vapor. Então eu tenho a região do líquido, a região do vapor, e a região do equilíbrio líquido-vapor, a região onde eu tenho os dois coexistindo.
É mais comum lá em operações unitárias a gente usar a temperatura. Então aqui eu tenho um gráfico de pressão pela fração molar, usando lá a equação de Antoine, né? Se tu tens a pressão, tu pode encontrar a temperatura de saturação correspondente. Então se eu tivesse esse gráfico com a temperatura, mesmo esquema, né? Ó, se o x1 for 0, eu tenho só o 2. Então aqui é a temperatura de saturação do 2. Agora, se o x1 for 1, eu tenho só o 1. Então aqui a temperatura de saturação do 1, né? Temperatura de saturação do 2, temperatura de saturação do 1. Aqui nós temos a região de equilíbrio, certo? Percebam que aqui eu tenho o líquido, então essa aqui é a curva dos pontos de bolha, onde vai ter a primeira bolinha. Aqui eu tenho o vapor, então aqui são a curvinha dos pontos de orvalho, onde eu teria a primeira gotinha. O que aconteceria? Eu ia ter o líquido subresfriado, aumentando a temperatura desse líquido, eu ia aumentar, até que apareceu a primeira bolha, com aquela concentração lá no vapor correspondente. Então, né, aqui tem só líquido, agora aqui tem um equilíbrio, líquido-vapor. Se tu continuar aumentando a temperatura, aqui é o total do sistema. O líquido está caminhando aqui, né? O vapor está caminhando aqui. Quando tu chegou nesse ponto aqui, tu tem o ponto de orvalho, né? A última gotinha. E aí virou vapor superaquecido. Ok? Isso aqui é muito importante no cálculo de uma coluna de destilação, certo? A gente vai falar sobre o processo de destilação ainda hoje em estágio simples. Mas quando se falar na determinação do número de pratos de uma coluna, vocês vão utilizar esses diagramas. Eu gostaria que vocês falassem para o professor de vocês, de operações unitárias, lá em termodinâmica a gente viu como é que se constrói esse diagrama. De fato, a gente vai ter uma aula só para construir esse gráfico, ok? Agora eu estou só apresentando ele para vocês. Ok. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem também a lei de Henry. Bom, na lei de Raoult, basicamente, isso aqui que nós temos, né? Fração molar no vapor, pressão do vapor, fração molar no líquido, pressão de saturação. Só que, se eu tiver uma temperatura maior que a temperatura crítica, aí não existe um ponto de saturação para aquela substância. Por exemplo, se eu tiver uma mistura de ar e água a 25 graus. A água a 25 graus, ela tem um equilíbrio líquido-vapor. Ela pode ter o equilíbrio líquido-vapor, porque a temperatura de saturação da água a temperatura crítica, perdão, né? A temperatura crítica da água é 300 e poucos graus. Lembrando que a temperatura crítica é aquela na qual o gás não pode ser liquefeito com aumento de pressão, certo? Agora, o ar. O ar, pessoal, não tem como tu ter ar líquido a 25 graus, certo? Então, o ar, na forma gasosa, vai se dissolver na água. Nessas situações em que eu tenho uma temperatura maior que a temperatura crítica, para a água eu poderia usar a lei de Raoult, normal. Para o ar, como eu estou a uma temperatura acima da temperatura crítica, eu usaria a lei de Henry. Então eu continuo tendo a consideração de que é um gás ideal e de que o soluto é diluído, certo? Aí basicamente nós substituímos essa pressão de saturação por uma constante. Então tudo igual, fração molar na fase vapor, pressão da fase vapor, fração molar na fase líquida, só que esse H é uma constante, é a constante de Henry, certo? Para a água a 25 graus, ó, eu tenho esses valores aqui da constante de Henry para alguns gases. Percebam que quando que se aplica a lei de Henry? Quando é um gás dissolvido em um líquido, usualmente na água. Eu quero lá o gás carbônico dissolvido na água, o ar dissolvido na água, certo? Isso com certeza vai estar uma temperatura acima da temperatura crítica, né? A temperatura crítica desses gases é muito baixa, certo? Não vai ter ar líquido por aí. Gás carbônico, ou melhor, CO2, né? Porque gás carbônico líquido ficaria até meio estranho. Enfim, CO2, certo? Dióxido de carbono líquido. Então, nessas temperaturas usuais, 25, 30, 10 graus, eles são todos gases. Para medir um quanto que um gás se dissolve em um líquido, nós podemos usar a lei de Henry. Percebam o seguinte, né? Essa dissolução ela é muito pequena. Logicamente, tu vai ter ali quanto que o gás carbônico vai dissolver na água? 1%, 0,5%, 2% no máximo, talvez. Então vai ser sempre um soluto diluído, de fato.
Bom, agora vamos tratar de um valor que a gente chama de razão de equilíbrio K. Essa razão de equilíbrio, ela mede então a tendência que uma substância tem de estar na fase de vapor em relação à fase líquida, ou a leveza. Basicamente, esse K da substância é a fração molar dela na fase vapor sobre a fração molar dela na fase líquida. Isso até eu gostaria que vocês tomassem bastante cuidado, tá? Às vezes as pessoas elas confundem a fase líquida e a vapor pensando que elas vão se somar e dar 1. Pessoal, eu não posso afirmar que se a fração molar de uma substância na fase líquida, ou melhor, a fração molar de uma substância na fase líquida com a fração molar dela na fase de vapor vai ser 1. Isso está errado, beleza? Basicamente, ó, líquido com líquido. Eu posso ter lá um líquido e as frações são 0,4 e 0,6 das duas substâncias. Aí no vapor é 0,2, 0,8. Não mistura líquido com vapor. Ok? Beleza, então esse K para uma mesma substância mede a leveza, certo? É a relação entre a fase vapor pela fase líquida, a fração na fase vapor pela fração na fase líquida. Percebam que se o K for maior, é porque eu tenho mais substância no vapor do que no líquido. Ele é, então, mais leve. Basicamente, para a lei de Raoult, essa aqui é a lei de Raoult, não é? Se eu só rearranjar aqui, né, eu jogo o x para lá, o p para cá, ó, isso aqui, y sobre x, é o K. Certo? Então, para a lei de Raoult, o K é Psat sobre P. Como que eu determino o ponto de bolha e o ponto de orvalho com o K? Para o ponto de bolha, nós sabemos que se eu tenho uma substância binária, o Y1 mais Y2 tem que fechar 1, né? A fração molar, a soma das frações molares tem que dar 1. Bom, o Y é K vezes X, aqui ó, passa o X para lá, né? O Y da substância é o K dela vezes o X. Basicamente, então, eu posso determinar o ponto de bolha, certo? Quando é para determinar o ponto de bolha, tu tem que achar a relação das frações molares, né? Na fase líquida. E quando é o ponto de orvalho, é a relação das frações molares na fase gasosa. Bom, então, basicamente, a soma, aqui eu estou falando de uma substância binária, se eu quiser para uma solução binária, perdão, se eu quiser para uma solução de mais componentes, a soma do K vezes o X de todos os componentes tem que dar 1. E para o ponto de orvalho é a mesma coisa, só que agora eu vou somar x1 e x2, certo? Aí percebam que o x, pessoal, é o y sobre k, né? Eu isolo o x, y sobre k. Então a soma de y sobre k para todo mundo tem que dar 1, certo? Esse valor k ele é muito utilizado, em especial nos processos de destilação. O processo de destilação que eu vou apresentar para vocês aqui é a destilação flash, é a destilação em estágio simples, é a mais tranquila de todas, certo? Ainda não é um grande projeto de engenharia, mas talvez seja o primeiro que vocês vão ver aí no curso. Então, para a destilação flash, eu estou considerando o comportamento ideal, uma grande diferença de volatilidade entre as substâncias ali envolvidas, e eu vou utilizar aqui nesse momento uma base de cálculo de uma entrada de 1 kmol por hora de solução. Como que funciona então a destilação flash? Tem um fluxo aqui entrando, que eu utilizei para efeito de cálculo 1 kmol por hora, e esse fluxo está entrando com uma certa concentração global, vamos dizer assim, por exemplo, 40% do composto 1 e 60% do composto 2. Bom, esse fluxo vai passar por um trocador de calor, uma válvula de expansão, certo? Então vai receber calor, vai diminuir a pressão aqui, e aí vai para o tambor flash. A parte vapor sai por um lado, então aqui eu tenho só vapor saindo, com uma fração molar Y, né, de cada substância, e eu tenho a parte líquida saindo, com uma fração molar X para cada substância. Percebam que eu estou separando, aquele que for mais leve sai aqui, aquele que for mais pesado sai aqui embaixo, né? O objetivo é esse, certo? Ou melhor, sai uma quantidade maior daquele mais leve aqui, uma quantidade maior daquele mais pesado aqui embaixo. Primeira coisa que a gente pode afirmar é que tudo que entrou aqui tem que sair aqui, concordam? Então, se entrou 1 kmol por hora aqui, tem que sair aqui no final 1 kmol, seja
0,5 e 0,5, 0,2 e 0,8. Então, o V mais o L tem que dar 1. O V mais o L tem que dar 1. Isso é o balanço de massa global, né? Vou isolar o V aqui, ó, passa o L lá para o outro lado, o V é 1 menos L, né? Agora, se eu pegar o fluxo total e multiplicar pela fração, eu tenho quanto que está entrando só de um componente, né? Por exemplo, se eu tenho 1 kmol por hora entrando e para o componente I, a fração molar é 0,2, então quer dizer que de I está entrando 0,2. 1 vezes 0,2, 0,2. Se a fração molar for 0,6, 60%, 60% de 1 é 0,6. Então, Z vezes F, né, ó, Z vezes 1, o que está entrando só do componente I, é o que vai estar saindo só do componente I também. Então, é YI vezes V mais XI vezes L, certo? O que está entrando só do I é o que está saindo só do I na fase vapor, mais o que está saindo só do I na fase líquida. Se a gente isolar aqui, né, isolar não, perdão, vai ficar o ZI, o YI no lugar do V, ó, o que foi feito aqui, né, foi substituído uma pela outra, né, ó, no lugar do V, a gente coloca 1 menos L, certo? Então, no lugar do V, 1 menos L, e aí nós vamos ter essa equação aqui. Bom, faço a lembrança que o K é Y sobre X. Logo, no lugar aqui do Y, ó, eu posso colocar o K vezes o X. Certo? Basicamente, colocando agora o X, XI, né, em evidência, vai ficar K que multiplica 1 menos L mais L. E agora, passando tudo isso dividindo, fica o Z dividido por todo esse termo aqui, né? Isolamos o X. Vocês vão concordar comigo que se eu somar todos os X's das substâncias que estão entrando, isso tem que fechar 1. Logo, se eu somar tudo, todos os X, pessoal, das substâncias que estão entrando, que é isso aqui é o X, né? Isso tem que fechar 1. Essa é a equação para tu determinar quanto que vai estar indo para cada lado ali, quanto que vai estar saindo na fase vapor e na fase líquida, em uma destilação flash, certo? Esse K aqui, ó, a gente vai poder calcular lá com a lei de Raoult, né? P saturação sobre P, certo? E isso é tranquilo, a gente determina lá com a equação de Antoine, vai ser dada a pressão do sistema, logicamente. Esse Z é a entrada, bom, a entrada tem que ser fornecida, né? Tu quer saber quanto que está entrando para saber quanto que vai para cada lado. E o L nós vamos encontrar. Vai aplicar a equação, vai encontrar o L. É trivial? Não é. Não tem solução analítica. Tu não vai conseguir resolver com a mão. Tu tem que usar um programa. Então, para resolver isso aqui, obrigatoriamente, vai usar um HP, vai usar o Wolfram, vai usar uma planilha de dados. Ok? Então, não tem solução trivial isso aqui. Não tem solução analítica, melhor, né? Solução trivial tem. Na verdade, tem uma solução óbvia. Eu estava com a palavra trivial na cabeça. Tem uma solução que é trivial, que é 1. O L igual a 1 sempre vai fechar. Só que ele não é a solução que a gente quer, né? Na verdade, isso aqui vai dar uma equação cúbica com 3 raízes. Em geral, uma raiz vai dar negativa, certo? Uma raiz é 1, que não é o que tu quer. E outra raiz, ela está entre 0 e 1, que é o que a gente quer saber. Se está entrando 1, o que eu quero saber? Quanto que virou líquido. Porque se eu sei quanto virou líquido, eu sei também quanto saiu aqui na fase líquida. Porque se eu sei quanto saiu na fase líquida, eu sei também quanto saiu na fase de vapor. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de equilíbrio de fases, a parte que tratou das aplicações nas operações unitárias. E até mais, até as nossas próximas aulas. Um abração.